Jonas capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre e do abismo, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante de teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo do Senhor, ou o templo da santidade, uma outra versão, ou o santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra roeram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo, no santo templo, ou outra versão, no templo da sua santidade. Os que observam as vaidades, vã deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento, porque votarei e pagarei no Senhor, venha a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Aleluia. Aqui é um texto Glória a Deus. Aleluia. muito conhecido das nossas vidas, sobre a vida de Jonas. Se eu tivesse que colocar um tema aqui para essa mensagem, seria a soberania de Deus sobre a vida de Jonas. Porque em todo período aqui dos capítulos, você vai ver sempre a soberania de Deus prevalecendo. Todo momento da história de Jonas, tão curtinha, mas você vê a soberania de Deus sobre a vida de Jonas, sobre aquele que Deus tinha chamado, Deus tinha propósito. É claro que quando você lê o capítulo 2, isso aqui é uma forma poética do que Jonas vivenciou após ele ter sido afogado. Eu vou falar um pouco mais à frente. Mas aqui, de fato, Jonas só vai escrever esse livro após os fatos que ocorreram. A sua desobediência, a sua fuga, o seu afogamento, sendo engolido pelo grande peixe, indo a Nínive, pregando a palavra. Então é claro que tudo isso, esses fatos, ele se escreveu, e um deles que é interessante é no momento que ele está literalmente, momento de sofrimento, momento de angústia, e isso me chama muita atenção no capítulo 2, mas devemos nos lembrar também do capítulo 1, porque se nós observarmos a vida de Jonas, a sua história é tão curta. Ele era um profeta do reino do norte. Nós sabemos que tinha o reino do norte e o reino do sul. Após a morte de Salomão, havia sido dividido em dois. E Jonas, filho de Abitai, alguns dizem que ele havia profetizado no reino de Jeroboão II. E houve um período de prosperidade. E assim Jonas, sendo um profeta de Deus, um chamado de Deus, Deus assim o chamou para ir até Nínive. E quando observamos um pouquinho sobre a história de Nínive, não é um pouco tão boa, né? A população, principalmente, um povo sanguinário, um povo maldoso. Diz lá no livro de Naum que eles eram mestres da feitiçaria, um povo que enganava, um povo de luxúria, uma das potências mundiais, que era a capital da Síria, Nínive. Então, a maldade de Nínive chegou até Deus. As atrocidades, a maldade daquela população, em que diz aqui que tinham 120 mil, como Jonas escreve. Aleluia. Então você imagine quando Deus chama esse profeta para conduzi-lo até Nínive. Então, primeiramente, sobre a soberania de Deus, sobre a vida de Jonas, é que Deus havia dado uma ordem para ele ir até Nínive. Era a vontade de Deus, era a vontade soberana, direcioná-lo para levar uma mensagem. O que podemos observar
é que existe uma vontade soberana sobre a vida daquele quem o chamou. Porque fiel é aquele que o chamou. Aleluia. E é fiel é aquele que nos garante. Mas, como Jonas vai ouvir que é Nínive, que sairia fora dos limites da Palestina, para um lugar onde talvez ele seria mais uma vítima, pastor, das atrocidades dos habitantes de Nínive, eu não vou para lá não. Eu vou arriscar minha cabeça. Glória a Jesus. Eu vou botar minha vida em risco para pregar para um povo sanguinário. Mas quem chamou? Eu vou estar numa cidade em que as pessoas entreguem a violência, a maldade, o engano. Eu vou estar no meio de pessoas em que eu tenho que levar uma mensagem. Não, isso não pode agir com misericórdia. Então Jonas, no mesmo instante em que ele recebe esse chamado, a voz de Deus vem até ele e ele foge. Diz que ele vai para Jope, que era um lugar, era uma cidade litorânea, e tinha um porto ali, onde os navios se atracavam. E Jonas vai decidir fugir da face do Senhor, fugir daquilo que Deus havia falado para ele. Mas como nós iremos fugir diante da face de Deus? Por onde nós iremos nos esconder diante de Deus? Não há como nos esconder. Mas Jonas acha que se eu mudar a minha rota, mudar o deslocamento geográfico, vai para Nínive. Não, eu vou para Tarsis, que fica lá no sul da Espanha, quase 1000 quilômetros. Eu vou para longe. É assim que ele pensou, porque quando ele desce para Jope, quando ele olha aquela embarcação indo para o sul da Espanha, já puxa outro do bolso. O profeta vai, quanto é que é a passagem? Até então Deus está deixando ele fazer a vontade dele. Até então Deus está deixando ele fazer a vontade dele. Vai para Jope, paga a passagem, mas tudo isso vai tornar-se em vão, porque quando não fazemos a vontade de Deus, fazemos a nossa, acaba sendo em vão. E era o que estava acontecendo com ele. Aleluia. Porque até então ele estava achando que ia se dar bem, saindo do propósito de Deus. Mas ele, no decorrer dos capítulos, ele vai perceber: eu fiz errado. Aleluia. E o texto vai dizer que quando ele compra essa passagem para Tarsis, o texto diz para fugir diante da face de Deus. Mas qual a criatura que consegue fugir diante da face de Deus? Aleluia. Não há como. Mas talvez Jonas, no seu entendimento, eu vou fugir. Mas é aí que está. Quando entra a soberania, vontade de Deus sobre a vida dele. Qual foi o ato que aconteceu? Deus permitiu ele entrar no navio. Deus permitiu ele ir lá para o porão. Deus permitiu ele sair de Jope. Mas chegar até a Espanha, não vai chegar não. Aleluia. Talvez alguns quilômetros ele saiu da terra em direção para a Espanha. Deus foi deixando. Deus deixou de curtir a viagem. Deus deixou de curtir a viagem tranquilo, dormindo. Mas aí observamos a soberania de Deus. A Bíblia fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. Aleluia. E Deus criou os mares. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele são todas as coisas. Então talvez ele pensando: estou indo para Tarsis, estou indo para o sul da Espanha. Mas aí o Deus Criador vai usar a natureza para impedir dele chegar até a Espanha. Por quê? Porque, como observamos o texto, a vontade soberana de Deus começa a agir.
Aí Deus usa a natureza. Não vai ele e nem os marinheiros. Porque o propósito era dele ir para Nínive. E os outros que estavam na embarcação, os marinheiros, não tinha nada a ver com ele. Mas quem estava junto acaba padecendo. Como é que os marinheiros, como é que eles iriam padecer? É simples, só você ver o texto aqui. Quando a vontade soberana de Deus entra, até quem não está no propósito, acaba sofrendo. Aleluia. Glória a Deus. Porque os marinheiros não tinham nada a ver com a história de Jonas. Mas eles acabaram sendo prejudicados por causa da vontade soberana de Deus. Glória. Porque se não fazemos a vontade de Deus, até quem está ao nosso redor, que não tem nada, que não tem propósito, que não serve a Deus, acaba se prejudicando por conta da nossa vida. Porque está aqui o texto aqui, eu vou te mais além. O texto diz que veio uma grande tempestade e o navio ia quase quebrar. Olha só, colocando a vida de pessoas em risco. Era um navio mercantil, provavelmente era um navio de fenícios, que dominavam o mar. Aleluia. Então aquela carga tinha um destino, e aí ele botou em risco toda a mercadoria, os marinheiros, todo mundo foi em risco por causa dele. Mas diz o texto que eles, para aliviar a carga, começam a jogá-las no mar, para aliviar. Aí você vê que enquanto eles tentavam usar uma outra forma de tentar ir mais adiante, a vontade de Deus ia prevalecendo. Enquanto eles usavam a força do braço, tentando usar um meio de continuar a navegação, a vontade de Deus continua prevalecendo. Porque eles até então não estavam entendendo o que estava acontecendo. Porque isso aqui era comum acontecer tempestade. Mas aquela tempestade ali, diz o texto que foi o Senhor que mandou. Glória a Deus. Quando Deus manda, a força do braço não prevalece. Glória a Deus. Os homens tentaram usar uma alternativa, mas era o Senhor que havia mandado uma grande tempestade. E aí o texto vai dizer que eles vão até o porão, eles tentaram aliviar a carga, vão até o porão, e lá estava Jonas, em profundo sono. Enquanto a tempestade vinha, jogando as mercadorias, dando prejuízo para todo mundo, eles não estavam entendendo, mas eles vão tentar descobrir. E quem era a resposta daquela situação? Era o próprio Jonas. Através de Jonas, ele descobre a causa da tempestade. Glória a Jesus. Através de Jonas, ele entende. Você vai ver o texto aqui no decorrer, que eles vão lançar sorte, vai cair sobre ele, e que a resposta, na verdade, era Jonas. O texto diz que eles mandam ele invocar a Deus. Então você vê a soberania de Deus só apertando a vida de Jonas. Falou, Senhor, levanta, invoca teu Deus. Todo mundo ali era pagão, mas ele, levanta. Você não está vendo a situação que está acontecendo, não é? Você não está... Tu está desligado, Jonas? Levanta e invoca o teu Deus. Aleluia. O ímpio está falando para o crente. Levanta e invoca o teu Deus agora. Aleluia. Glória. Porque às vezes, quando fazemos a vontade de Deus, até pessoas que nos conhecem, sabem que nós somos crentes, vê a circunstância, tem que estar orando para mudar as coisas. Aleluia. Por que você não ora? É claro que os irmãos da igreja, um ora pelos outros, mas até quem não é crente, às vezes ele fala, por que você não está orando?
a fé está pouca fé. Aleluia. Mas aí Jonas vai se revelar. Porque eles perguntam, qual é a tua ocupação? Da onde vem? Que povo és tu? Aí ele vai falar, o termo ao Senhor, o Deus do céu. Agora, repare o texto que diz aqui no versículo 9, o Deus que fez o mar. Mas não seria o Deus que criou a terra e o mar? Ele coloca o mar na frente. Por que ele coloca o mar na frente? Porque depois da situação que eles começam a investigar, eles começam a ver que esse Deus que eles servem é o Deus que provocou toda a situação. É o Deus que criou o mar. Quando eles ouvem que é o Deus que criou o mar, pô, essa tempestade, a gente não sai daqui. Pô, que Deus é esse então? Então ele fala, é o Deus que fez o mar e a terra. Aí João revela para ele, o meu Deus é o Deus que criou o mar. E onde nós estamos, justamente nós estamos no mar. E esse Deus que criou o mar é o Deus que provocou tudo isso. Porque o texto vai continuar aqui, que ele se encheu de grande temor. E que te faremos nós então para que o mar se acalme? Porque cada vez mais engrossava, mais apertava. E eles tentaram usar novamente, de alguma forma de poder, e tentando remando, fazendo força, até que eles entenderam, não dá mais para fazer força. Você não pertence a esse barco. O teu caminho não é esse. Já descobrimos o Deus que você serve, que você revelou que é, que criou o mar e a terra. Já que você já falou, e já que você nos deu a resposta do que queremos fazer, porque talvez na mente desses homens, poxa, eu vou jogar um homem no mar para morrer afogado, eu vou lançar. Mas aí eles tiveram que prevalecer a soberania de Deus. Aí eles tiveram que fazer a vontade de Deus, porque Jonas revela, olha, se vocês me jogar no mar, isso vai acabar. É só vocês me tirar daqui. É só vocês me jogar no mar. Aleluia. É só você me lançar fora, porque o meu destino não é ir para a Espanha. Então você percebe a vontade soberana de Deus? Fala, ó, o teu lugar não é aqui não. Embora que os marinheiros, até depois de tudo que aconteceu, eles temeram o Senhor, um grande temor, e ofereceram sacrifícios a Deus. Ou seja, eles que eram do pagão, impute esse pecado sobre a nossa vida não, sobre ser inocente não. Agora até eles vão começar agora a clamar, até eles vão reconhecer Deus. Até os pagãos que estavam ali vão entender, temer por esses homens ao Senhor com grande temor e oferecer o sacrifício de votos ao Senhor. E aí Jonas, e aí o que prevaleceu aqui, novamente, era a vontade de Deus. Ele tentou ir para um lugar, e Deus não deixou ele ir para aquele lugar. Aí você percebe que Jonas vai sofrer umas consequências por não fazer a vontade de Deus, mas a soberania dele vai prevalecer. Aleluia, Jesus. Por quê? O que prevalece sobre a nossa vida não é a nossa vontade, mas a vontade é dele. Eu louvo a Deus porque nós entendemos isso. Porque muitos acabam não entendendo e acabam saindo da direção de Deus. E pense, meus amados irmãos, que acham que estão bem, mas não estão. Aleluia. Estão de alguma forma padecendo. Porque Jonas, no capítulo 2, vai entender o que ele viveu pelo preço de sair da direção de Deus e da vontade de Deus. Então esse capítulo 2 vai nos revelar, vai nos mostrar o que acontece com aqueles que verdadeiramente se afastam do propósito da vontade de Deus. É claro, cada um é cada um. Isso não quer dizer que você vai ser lançado no mar como Jonas foi. Cada um gostando de uma forma. Mas com Jonas,
O texto diz que eles lançaram ele no mar. Aí é lançado para fora. Aqui tu não fica mais não. O texto vai dizer, irmãos, que o que eu entendo no capítulo 2 é que não foi imediato que Jonas ele é lançado, ou seja, os homens tiveram que fazer uma força para jogar, talvez não foi tão difícil, porque talvez o mais difícil era remar contra a tempestade, era a vontade soberana de Deus. Então, mas foi até mais fácil, né, jogar Jonas no mar. Foi mais fácil eles fazerem a vontade de Deus, não foi? Claro que foi. E aí o texto diz que o mar se acalmou. Mas aí, o que eu entendo é que Jonas não, como caiu no mar, o grande peixe não engoliu de imediato. Não. Ele foi afundando, irmãos. Jonas foi assim, Aí eu vejo no capítulo 2, que diz, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Isso já depois de todos os episódios ter acontecido, Jonas, na sua reflexão, tudo que ele passou, ele vai escrever esse episódio. Que diz, do ventre do abismo gritei, e tu ouviste minha voz. Glória a Jesus. Agora, olha o versículo 3, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas, as tuas vagas iam passando por cima de mim, conforme Jonas ia descendo, indo descendo, talvez a mente dele, naquele desespero deles, afundando, talvez ele, no momento de desespero, de não poder ter forças para subir, estava quase à beira da morte, tanto que ele só vai descendo, e aí, talvez ele nos seus pensamentos, ele pensou, agora eu vou partir. Mas mesmo assim, ele descendo, se afogando, saiu da vontade de Deus, da soberania de Deus, prevaleceu sobre ele, mas mesmo assim Deus ainda estava cuidando dele. Porque Deus é misericordioso. Até quando o homem está afundando, Deus ainda tem misericórdia. Eu não sei se você conhece alguém que se afastou do Evangelho. Você vê essa pessoa se afundando espiritualmente, mas ainda Deus tem misericórdia. Recebe essa palavra em nome de Jesus, porque a soberania de Deus é que vai prevalecer. Aleluia. Irmão, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, irmãos. Talvez você espiritualmente, como servo de Deus, como a serva de Deus, está vendo pessoas se afundando igual Jonas, porque se afastou do propósito de Deus, mas Deus ainda tem misericórdia. Aleluia. Porque os seus olhos ainda estão vendo cada um. E Ele não perde o controle de ninguém. Aleluia. Irmãos, Ele não perde o controle da vida de ninguém, até daqueles que saíram do propósito da sua vontade. Mas nós cremos em nome de Jesus que a soberania dele vai prevalecer. E não sei de que forma, de que maneira, mas Ele vai fazer essa pessoa voltar novamente. Glória. Glória. Porque diz mais o texto aqui, dessa experiência que ele está tendo. Porque tu me lançaste no profundo coração dos mares, a corrente me cercou, e eu disse, lançado estou diante dos seus olhos. Estou lançado diante dos seus olhos. Deus diz mais, tornarei a ver o teu santo templo? Será que eu voltarei a ver novamente? Porque quando Jonas passou por essa experiência, sabemos que em Israel
existia o templo de Salomão. Jonas, como um judeu, enfim, como um israelita, ele tinha hábito de ir para o templo. E no momento que ele está se afogando, descendo, na sua oração, uma forma poética, depois que ele escreve, ele vai lembrar: será que eu vou ver o teu templo novamente? Porque começa a sentir. Porque quando se afoga, o que pensa? Será que eu vou estar novamente no templo? Será que eu vou ter tempo novamente? Para o templo do Senhor. Jonas está descendo assim e está pensando, talvez, quando ele escreve esse capítulo 2, será que eu vou ver o templo do Senhor? Aleluia. Porque agora ele sente falta quando está afundando. Agora ele sente falta quando está afundando. Quando está fora da vontade de Deus, ele começa a sentir falta. Ele está pensando: será que eu vou ver o templo do Senhor? No lugar onde ele levava oferta de sacrifício, no lugar onde ele adorava a Deus de Israel. Será que novamente eu verei o templo de Deus? Aleluia, glória a Jesus. É o sentimento dele. Diz mais, vamos correr aqui. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Algas são aquelas plantas que ficam no fundo do mar. Olha o nível aonde ele chegou. Aleluia. As algas envolviam-me lá nas profundezas do mar. E você pensa, talvez, né, olhando para o texto: poxa, não tem mais salvação. Já está afundado o sal do propósito de Deus. Não tem mais esperança. Mas ainda assim, lá no final, Deus ainda tinha misericórdia deles. Por quê? Porque ele começa a reconhecer e entender. Nas suas reflexões, já quando ele fica dentro do peixe, que vai acontecer, vai fazer essa reflexão. A que nível ele chegou? Até o profundo. Mas mesmo assim, lá no profundo ele vai reconhecer, depois que ele está no ventre, para fazer a sua oração. Porque aí lá no fundo, aí abre a boca para orar. Porque diz o texto aqui, que as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci, aqui João está dizendo a experiência dele. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra corroeram sobre mim para sempre. Porque segundo a tradição judaica diziam que o mundo dos mortos, ou que o Sheol, era lá embaixo. E que existia um portal, e que depois que entrou por esse portal, botou o ferrolho, acabou, ele não sai mais não. Então Jonas, parece que Jonas estava aqui dizendo o seguinte: eu cheguei até lá o Sheol, o mundo dos mortos. As portas se fechou, passou o ferrolho, acabou para mim. Não tem mais saída. Eu cheguei no mais profundo. É uma linguagem poética que ele está utilizando sobre o seu sofrimento. A porta se fechou. Aleluia. Estou afundado. Não há mais chance. Mas o texto vai dizer: mas tu livraste a minha alma da perdição. Aí Deus é aquele Deus que arrebenta o ferrolho, que tira a alma do estado que ela está, fora da presença, e traz de volta, porque o texto diz: mas tu me livraste da perdição, ó Senhor. Meu Deus, agora eu falei: meu Deus. Aleluia.
Agora, pastor, que ele faz essa reflexão, ele vai falar, agora, meu Deus. Porque até então, quando ele está lá, num navio, ele não fala em momento algum, eu vou clamar meu Deus. Mas quando está lá no fundo, ele fala, é o meu Deus. Aleluia. Glória. Não queira chegar no fundo, não queira só ter vida espiritual lá embaixo, para você falar, é meu Deus. Não, se você está de pé, glorifica, exalta, porque é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ele é o meu Deus. Aleluia. Oh Deus. Glória. Eu estou bem espiritualmente, é meu Deus. As coisas não vão bem, mas Ele é meu Deus. Eu não estou afundado, não. E nem meus irmãos também não. Nós estamos de pé para a glória dele. Por isso Ele vai continuar sendo o nosso Deus. Aleluia. Mas Ele reconhece. Ele é meu Deus agora. Agora Ele é o Deus de Israel na vida dele. Nessa experiência. Quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Nesse texto, versículo 6, alguns dizem, tem uma versão também que diz que o Senhor me fez subir na sepultura, me fez subir do mundo dos mortos, me tirou, me fez subir. A sensação de Jonas, o Senhor me tirou, porque foi a sua soberana vontade sobre a minha vida. Quem me permite deixar ele descer? Deus. Mas quem também pergunta, quem fez ele subir? Deus. O mesmo Deus que permitiu ele ir, é o mesmo Deus que faz ele tirar do profundo. E Jonas aqui, indo para o final, quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Aí ele lembra. Ele fala que é meu Deus. Aí ele diz agora, com a vontade de Deus prevalecendo, é meu Deus, é o meu Senhor. Aleluia. E no momento, irmãos, em que ele está afundando, que as algas envolvem ele, aí Deus preparou o peixe. Ele afoga, mas aí Deus vai para o peixe, engole ele. Aí ele fica dentro do ventre do peixe. E talvez Deus poderia muito bem dar o livramento para ele. Olha como é que Deus sabe, né? Deus preparou um grande peixe, engoliu Jonas e deixou ele lá. Deixa tudo escapar, aí dentro do ventre do peixe. Olha a soberania de Deus sobre a vida de Jonas. Olha a vontade de Deus sobre a vida do profeta. Ele foi afogando, foi até o profundo, Deus mandou um grande peixe e engoliu ele. Ele não foi destroçado no ventre do grande peixe, não. Mas ele ficou lá. Não, na barriga do peixe. Ele poderia ser morto, mas assim, Deus é tão sábio, tão tremendo, que para tratar com a sua vontade soberana, o homem poderia ter tido morrido ali dentro, mas Deus preservou ele vida dentro do grande peixe. E o peixe não ter ficado dando umas voltas com ele pelos mares, sabe, lá no fundo. E nesse processo é que ele vai refletir, vai lembrar, meu Deus, quando desfalecer minha alma, eu lembrei do Senhor. Quando eu estava padecendo, eu lembrei de Ti. E nesse processo que Deus está tratando ele dentro do grande peixe. Aleluia. Está aí, ó. Está lá. Sendo cuidado por Deus. Aí sim, ele percebe o livramento e começa a relatar: ah, meu Deus, eu lembrei